Boa tarde. O nosso caso é sobre a morte de uma idosa na cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais. A nossa equipe é composta por Ana Lívia, Ellen Rebeca, Júlia Taiwane, Maria Isabel e Rian Fred. O nosso caso diz respeito a várias mortes por intoxicação medicamentosa na cidade de Teófilo Otoni. Mas nesse trabalho iremos relatar apenas o caso da 10ª vítima desse trágico acontecimento. De acordo com a Secretaria de Saúde, as investigações começaram quando houve a notificação de 2 casos de intoxicação feita pelo Hospital Santa Rosália, localizado em Teófilo Otoni, interior de Minas Gerais. Um casal havia ingerido 4 cápsulas do medicamento, vindo a passar mal momentos depois. O quadro clínico deles piorou, o que exigiu a internação na UTI da unidade hospitalar. A partir disso, houve uma progressão do número de vítimas pela ingestão do mesmo medicamento. Histórico do caso. A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais confirmou no dia 15 de novembro de 2011 a 10ª morte suspeita de ter sido causada pelo medicamento Secnidazol 500 mg, fabricado pela farmácia de manipulação Fórmula Farma, localizada na cidade de Teófilo Otoni. O último óbito relacionado ao medicamento foi de Maria Lúcia de Souza, de 72 anos, ocorrida no dia 22 de novembro na cidade mineira. O marido da vítima, Gregório de Souza, disse ter ficado surpreso após descobrir que a mulher seria a 10ª vítima do medicamento. De acordo com ele, Maria Lúcia tomou 2 cápsulas na manhã do dia 22 de novembro. Quando estávamos no carro, ela falou que não ia aguentar e morreu no meu braço, disse o marido. Hipóteses. Bom, a primeira hipótese sobre esse caso é que houve um erro na formulação do medicamento Secnidazol. A suspeita das autoridades recaiu em um lote do medicamento antiparasitário fabricado no dia 14 de novembro. As investigações preliminares apontam que ele pode ter sofrido uma contaminação cruzada por uma substância pertencente a outro medicamento que era fabricado no mesmo dia. Outra linha seguida é a hipótese de ter sido utilizado na fórmula do Secnidazol um componente antihipertensivo. Outra hipótese é que houve uma sabotagem. Os responsáveis pela farmácia prestaram depoimento e a advogada que representa a farmácia de manipulação acusada alegou que a empresa pode ter sido alvo de uma sabotagem. Outra hipótese é que houve um tráfico de drogas, porque a polícia realizou uma busca na farmácia e foram apreendidos vários medicamentos no local, e dentre eles haviam psicotrópicos que a empresa não teria autorização para manipular. E, segundo a delegada responsável pelo caso, todo o material seria analisado e, se houvesse uma confirmação, configuraria sim o tráfico de drogas. E também há a hipótese de ter sido um homicídio culposo, ou crime culposo, que ocorre quando uma pessoa tira a vida de outra sem a intenção, por negligência, imprudência ou imperícia, que foi justamente o caso da farmácia. Dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre a caracterização dos agentes tóxicos envolvidos. A investigação epidemiológica iniciada pelos órgãos de saúde de Teófilo Otoni aponta para uma possível relação entre os casos e a ingestão do medicamento Secnidazol 500 mg, produzido pela farmácia de manipulação Fórmula Farma. Na inspeção, foi constatada, de acordo com relatórios emitidos pelo próprio estabelecimento, a manipulação de 180 cápsulas do medicamento Secnidazol 500 mg no dia 14 de 11 de 2011. Assim como Rebeca falou anteriormente, a investigação avalia também a possibilidade de contaminação cruzada por outro medicamento manipulado nesta mesma data. Outra suspeita é que na fórmula do Secnidazol 500 mg, que é um medicamento antiparasitário, tenha sido utilizado um antihipertensivo. Os indícios são de que, na manipulação dos remédios,
foi utilizado o antihipertensivo metoprolol em doses ideais para o corpo humano, no lugar do princípio ativo secnidazol. Secnidazol 500 mg. O secnidazol 500 mg foi o medicamento que foi ingerido pela vítima, a senhora Maria Lúcia. E ele é um medicamento antiparasitário, ou seja, um medicamento que é utilizado no tratamento de doenças causadas por protozoários, como, por exemplo, giardíase, amebíase intestinal, amebíase no fígado e tricomoníase. Ele é um medicamento que possui meia-vida em torno de 20 horas. É rapidamente absorvido pelo TGI e a dose máxima recomendada ao dia é 2 gramas. Então, já chega-se à conclusão que a vítima não poderia ter ido a óbito por meio do medicamento secnidazol 500 mg, tendo em vista que a dose máxima recomendada ao dia é de 2 gramas. E aí eu coloquei uma imagem do medicamento manipulado, do medicamento secnidazol manipulado. Metoprolol. O metoprolol foi um medicamento que estava na formulação do secnidazol. Por ter havido uma contaminação cruzada, esse medicamento ele estava na formulação do secnidazol e em doses letais para o corpo humano. O metoprolol ele é um medicamento antihipertensivo da classe dos beta-bloqueadores. Utilizado no tratamento de hipertensão arterial, angina crônica, infarto do miocárdio e enxaqueca. Esse medicamento ele age diminuindo a frequência cardíaca por meio do bloqueio dos receptores beta. Diminui também a pressão arterial, diminui os sintomas da angina e em altas doses ele diminui a função pulmonar. O metoprolol é absorvido pelo trato gastrointestinal, biotransformado no fígado, possui ação máxima entre 1 a 4 horas após a ingestão e possui uma duração de efeito de 10 a 20 horas. O metoprolol é um medicamento que é eliminado pela urina. E aí eu coloquei uma imagem da estrutura química do metoprolol. Falando ainda um pouco sobre o metoprolol, ele possui uma meia-vida em torno de 3 a 4 horas. E a intoxicação por esse medicamento, por o metoprolol, entre todas as exposições, os agentes cardiovasculares, as exposições aos betas-bloqueadores são a principal causa de intoxicação com alta mortalidade. A bradicardia, a hipotensão são os sintomas mais comuns da intoxicação por beta-bloqueadores. E em intoxicações graves, como foi o caso da senhora Maria Lúcia, podemos ocorrer profunda depressão miocárdica e choque cardiogênico. Os beta-bloqueadores também afetam o sistema nervoso central e o sistema respiratório. As manifestações respiratórias são broncoespasmos, que podem ser de difícil controle, e depressão do sistema nervoso central. Os pacientes com intoxicação por beta-bloqueadores podem apresentar hipoglicemia. E eu vou falar um pouco sobre os sintomas causados por essa intoxicação por beta-bloqueadores. Dentre os sintomas que são causados estão hipotensão, bradicardia, bloqueio de condução, arritmias, estado mental deprimido, parada respiratória, hipoglicemia, broncoespasmo pulmonar, hipercalemia e coma. Escolha das amostras. O corpo da vítima foi submetido à necrópsia para coleta de material, que foi encaminhada ao ML de Belo Horizonte para exames toxicológicos. As amostras que foram utilizadas para identificar a causa da morte foram sangue da veia femoral, ou seja, o sangue ele vai ser utilizado para ser realizados os exames laboratoriais que
vão incluir a avaliação de metabólitos de alguma substância presente na urina, alguma substância da intoxicação. E urina. Na urina vai ser avaliada a presença de metabólitos do medicamento, causador da intoxicação e morte. Métodos. Para analisar a presença de secnidazol em metoprolol, foram utilizados os testes de cromatografia gasosa e espectrometria de massa. Na cromatografia gasosa, uma solução de amostra é inserida no injetor do equipamento e transportada por um gás através de um tubo de separação chamado de coluna. É uma técnica de separação baseada na distribuição dos componentes de uma mistura entre um fluido, a fase móvel. Nesta fase, as substâncias que queremos isolar são arrastadas por um solvente fluido, que pode ser líquido ou gasoso, e um adsorvente, fase estacionária, e a fase fixa, onde a substância que está sendo separada ou identificada fixa-se na superfície de outro material. Espectrometria de massa. A espectrometria de massa é uma das técnicas mais versáteis do mercado, oferecendo melhor especificidade, exatidão e sensibilidade no desempenho analítico. A espectrometria de massa consiste em uma técnica analítica poderosa, podendo ser utilizada tanto na identificação de compostos inicialmente não identificados estruturalmente, quanto na quantificação de materiais conhecidos, assim como na elucidação de propriedades químicas e estruturais de moléculas. O equipamento bombardeia uma substância com elétrons para produzir íons que, por sua vez, atravessam um campo magnético que curva suas trajetórias de modos diferentes, dependendo de suas massas. O campo separa os íons em um padrão chamado espectro de massa. A massa e a carga dos íons podem ser medidas por sua posição no espectro, identificando assim os elementos e isótopos presentes na amostra. Resultados dos testes. Após a investigação realizada, é possível notar um fator que está acarretando as mortes dos indivíduos. É importante destacar que foi necessário utilizar dois métodos. A gente utilizou a cromatografia gasosa e a espectrometria de massa, que serviram de base para identificar a real causa da morte. Logo foi constatado no resultado encontrado uma pequena quantidade do medicamento secnidazol de 500 mg e também uma grande quantidade do medicamento antihipertensivo, que é o metoprolol. Diagnóstico. O diagnóstico de intoxicação por beta-bloqueador é feito clinicamente, valorizando a história do paciente, os achados do exame físico e os resultados dos testes diagnósticos básicos. Os pacientes, em geral, apresentam uma história de overdose intencional ou erro terapêutico. A exposição a outras medicações e toxinas pode piorar a bradicardia e a hipotensão. Mas características úteis podem ajudar a diferenciar a toxicidade desses agentes devido aos beta-bloqueadores. Na suspeita de intoxicação por beta-bloqueadores, o primeiro exame indicado é a realização de eletrocardiograma. Os beta-bloqueadores diminuem a velocidade de condução pelo nó atrioventricular, resultando em prolongamento do intervalo PR, além de diminuir o automatismo do nó sinoatrial. Tratamento da intoxicação por beta-bloqueadores. Caso não fosse constatado os óbitos dos pacientes, o procedimento inicial a ser seguido seria assegurar as vias aéreas e a estabilidade hemodinâmica, devendo-se iniciar a monitorização cardiorrespiratória e o acesso intravenoso. O carvão ativado pode ser uma alternativa se administrar dentro de 1 hora após a ingestão do medicamento e o paciente é capaz de manter a via aérea. A irrigação intestinal total pode ser benéfica após uma grande ingestão de um produto de liberação prolongada. A administração de cálcio é considerada a segunda escolha para o tratamento da intoxicação dos pacientes por beta-bloqueadores. Embora a evidência para seu uso nessa situação
seja pequena e a probabilidade de sucesso também. A medicação pode ser considerada em pacientes com choque refratário que não respondem a outras terapias. É importante destacar que existem duas formas de se administrar o cálcio, através do gluconato e cloreto, ambos em uma solução de 10%. O uso de vasopressores é tido como uma outra opção de tratamento, em particular os agonistas dos receptores beta-adrenérgicos, como a norepinefrina, a dopamina, a epinefrina e o isoproterenol. Boa tarde. Vamos dar continuação à apresentação do seminário, falando agora do laudo da paciente e como foi descrita a morte da mesma. Aqui nós temos o laudo da paciente Maria Lúcia de Souza, na qual foi requisitado pela delegada de Minas Gerais e na delegacia de Teófilo Otoni, na data de 15/12/2011. Esse laudo foi feito através dos peritos e as amostras utilizadas para os exames toxicológicos que foram pedidos foram sangue e urina. Aqui nós temos o histórico, que foi descrito pela autoridade policial aos peritos, informando de que a paciente Maria Lúcia de Souza foi encontrada em seu veículo, nos braços de seu marido, inconsciente, por volta das 2 horas da tarde. O seu marido chamou a ambulância, na qual os paramédicos relataram que a paciente já estava morta. A polícia foi acionada no local. Logo após os mesmos chegarem, o corpo foi levado ao IML para averiguação do perito responsável no local. Os exames toxicológicos feitos foram o teste de Scott e a cromatografia gasosa. A paciente tinha 72 anos e os exames apontaram que a mesma teve uma intoxicação medicamentosa por causa de metoprolol. O laudo foi assinado pelo perito oficial Rian Fred Anastácio França e a responsável geral, que é Maria Isabel Soares Ponce Leão. Podemos concluir que a paciente veio a óbito por intoxicação pelo fármaco metoprolol, na qual houve um erro na formulação do medicamento, onde ocorreu uma troca dos princípios ativos, que foi do secnidazol pelo metoprolol. Além da troca, também houve um aumento significativo nas doses do medicamento, fazendo assim com que as pessoas viessem a óbito, no caso, as 10 pessoas que foi constatada no caso, e outras pessoas na qual ingerissem o medicamento. Obrigada.